Oi, gente, boa quinta-feira para você. Vou pedindo licença para entrar na tua casa nesse final de tarde com Notícias do Bem, que vai trazer um clima mais leve para você encerrar o seu dia. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Você costuma separar os materiais pérfuro-cortantes na hora de mandar para o lixo? Por exemplo, vidros quebrados ou outros materiais que possam ter alguma ponta? Isso é algo que você pode fazer para evitar acidentes com os trabalhadores e demais profissionais que atuam na coleta de lixo e separação desses materiais. A Raquel sempre se preocupou em separar o lixo da maneira correta, uma prática que ela aprendeu na escola e que mantém até os dias de hoje. Eu lembro que nós fomos até lá no aterro fazer um passeio, ver como que funcionava esse processo de reciclagem. Então a escola se preocupou muito em trazer isso para nós e aí a gente acabou levando para casa, tanto eu quanto meu irmão. E aí a gente começou a praticar de uma forma mais efetiva, né? E quando se trata de resíduos cortantes e pontiagudos, ela se preocupa ainda mais. Afinal, o descarte incorreto desses materiais pode causar acidentes. Por exemplo, o vidro. Eu costumo colocar dentro de uma outra embalagem, né? Uma embalagem de papelão. E aí, ou uma sacola mesmo. E aí a gente descarta. Aqui no prédio a gente tem, né, um lugar apropriado para descarte desses materiais de vidro. E aí eu descarto ali. Os resíduos mal embalados podem trazer prejuízos para pessoas como o Jonathan, que fazem a coleta do lixo da cidade. Em Curitiba, são quase 700 coletores de lixo orgânico e reciclável expostos a esses perigos. Estamos aqui para trabalhar, para entregar o nosso melhor e eles acabam não reconhecendo isso. Daí acabamos se cortando, se perfurando e os problemas são diversos, né? Temos que ficar parados sem entregar o serviço. E isso tem a substituição e a família depende muito da gente, então gera muito transtorno. O Edson é responsável por orientar, treinar e fiscalizar o trabalho dos coletores. Ele relata que tem acontecido cada vez mais acidentes com esses profissionais, especialmente por conta do descaso da população. Muitas vezes o profissional precisa se afastar para o INSS e muitas vezes ele fica um período muito grande sem os recebimentos dos benefícios que ele teria se estivesse trabalhando. Aqui nessa mesa tem algumas maneiras muito simples da gente descartar o nosso lixo perfuro cortante de forma segura, para não prejudicar, para não machucar os profissionais coletores. Aqui são algumas formas com tudo que a gente tem em casa. Por exemplo, caixa de sorvete, garrafa PET. Aqui, no caso, tem espetos de churrasco que também podem machucar, cacos de vidro. Enfim, não tem desculpa. Tudo isso aqui a gente tem em casa. São maneiras simples da gente descartar o lixo e proteger os profissionais que fazem a limpeza da nossa cidade. Evitar o acidente, né? Isso é muito importante. Evitar que alguém se machuque, pensar no próximo, né? O mais importante é pensar no próximo. É o trabalho dessas pessoas, né? Então a gente tem que evitar ao máximo prejudicá-las, porque senão vai atrapalhar vários aspectos da vida dessa pessoa que depende desse trabalho, né? Então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ter um senso de coletividade e proteger essas pessoas também. As universidades são um grande laboratório de ideias. E olha que bacana esse projeto que surgiu na UTF-PR. Uma máquina que auxilia na extração de resíduos de pinos.
A conífera de região fria vinda do sudeste dos Estados Unidos foi introduzida no Brasil e se adaptou muito bem. O pinus ganha destaque não apenas para a produção de celulose e madeira, mas também na produção de resina natural. Hoje o homem explora aqui no Brasil, aliás em todo o mundo, né, todo o globo, explora essa espécie comercialmente. O centro de origem dela está nessa zona temperada do planeta, né, que pega desde a faixa ali dos Estados Unidos até Europa, enfim, essa zona temperada, mas ela é uma espécie que se adaptou muito bem no Brasil, né? A retirada da resina do pinus foi intensificada em 1970 no Brasil. O processo de estria, que são os cortes para retirar a resina, é feito totalmente manual. Visto a urgente demanda, o Sebrae lançou um edital com a proposta de desenvolver um equipamento resinador mecânico. E a empresa incubada na UTFPR, com o nome Real World Agronomy, em parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul, a Irani Indústria de Papel e Embalagens Sustentáveis, desenvolveram um equipamento. Desde o começo a gente pensava já em uma máquina que utilizasse uma força motriz já comercializada. Então, a máquina, a força motriz já é uma máquina que está no comércio, então para ficar mais fácil a produção. E o nosso invento é o cabeçote, que ele pode ser adaptável em várias marcas de máquina. Então, se o nosso cliente ele quer comprar a nossa máquina, ele quer comprar a força motriz em uma outra marca, ele pode comprar, a gente só adapta o cabeçote, que a gente chama o cabeçote, que é o rolete, um disco, que nele tem 4 lâminas, que esse rolete vai fazer o giro então com a força motriz, que é onde vai ser aplicado na árvore. Essas 4 lâminas vão fazer o corte, que é a estria, os 2 centímetros exatamente igual o estriador atual faz. A produção anual do Brasil de resina gira em torno de 200 mil toneladas. A cultivar mais escolhida do pinus é a Eliote, que tem produção de 6 a 9 quilos de resina por árvore por ano. A resina é uma defesa da planta contra fungos, parasitas e insetos. É tipo uma cola muito utilizada na indústria dos cosméticos na fixação de perfumes, até mesmo na fabricação de pneus, tintas e goma de mascar. São vários os subprodutos que são retirados da resina. Mas os principais que é trabalhado, e nessa empresa que a gente trabalha em parceria, são 2 subprodutos. Um produto chamado breu, que é 80% da manufatura, ali, da industrialização da resina é o breu, e os outros 20% é a terebentina. A terebentina é um produto mais nobre. A terebentina ela é utilizada muito na área de cosméticos, perfumaria. Então, um dos grandes consumidores, um dos grandes compradores da resina do Brasil, da terebentina propriamente dita, é a França, né? Que a França é número 1 em produção de perfume, etc. Estamos nos encaminhando para a reta final e como o tempo é curto, eu não posso encerrar sem trazer a nossa mensagem de reflexão sobre a vida. Eu devo pensar rapidamente, de forma densa e profunda, o que eu posso fazer como pessoa gentil. Que palavra de elogio incentivadora, que sorriso, que doçura no olhar eu posso traduzir para a pessoa que eu conheço e como tal é muito importante, e a que eu desconheço e como tal é fundamental que ela, não tendo nenhuma outra informação sobre mim, tenha esta informação da gentileza. Gentileza é uma arma poderosa. A gentileza é uma maneira de eu combater aquela criança birrenta, no sentido negativo de infantilidade, que quer as coisas na hora, e se não dão na hora, chora e berra no chão. Essa criança é compreensível quando tem 3 ou 4 anos de idade. Como exigir de um ser humano recém-chegado ao mundo equilíbrio, sabedoria, ponderação e consciência do outro? Um ser humano de 3 ou 4 anos de idade tem direito a ser birrento. Não é agradável. Devemos lutar contra e educar, mas devemos entender, crianças são autocentradas, são naturalmente egoístas, pensam em si antes do mundo, são encantadoras muitas vezes, mas têm dificuldade em perceber aos outros. Agora, meu amigo, minha amiga, quando você tem a minha idade, quando você já se aproxima da maturidade ou já ingressou nela, esta birra é muito ruim. Ela significa que não morreu ainda ali aquela criança que, impotente diante da impossibilidade de ser servida do seu sorvete preferido na hora que deseja,
ela chora e faz birra e cruza os braços e diz coisas agressivas. Não é porque o Leandro esteja lá no alto, numa cúpula de cristal, numa base de marfim, olhando para este mundo terrível. Não. Quando eu reflito sobre gentileza, minha cara e meu caro, é porque eu muitas vezes fui agressivo e fui grosseiro com pessoas que eu conheço, com subordinados, com alunos, com pessoas da família, com pessoas que eu amo, porque não consegui traduzir aquela ideia básica da filosofia estoica: alguém que me irrita é alguém que me domina, alguém que me tira do sério é alguém superior a mim porque tem poder sobre mim. Não consegui estabelecer prioridades, não consegui abrir mão da comunicação violenta. Eu muitas vezes, em comunicação direta, real ou virtual, tentei lacrar e não ser gentil. Tentei mostrar quem é que tinha mais força e não estabelecer a empatia necessária da comunicação não violenta. Eu não estou dizendo para que você me imite, não, para que você me evite, porque pode não parecer, mas é muito, muito frequente que eu perca o controle ou que eu seja irritadiço, e eu luto contra isso, porque é uma demonstração de falta de maturidade. Eu tenho tentado bastante. Em alguns pontos eu cresci, em outros eu espero viver mais para poder consertar alguns defeitos estruturais do meu caráter. Então a gentileza é uma chave fundamental. A gentileza deve ser exercida em particular nesses momentos, porque eu devo encontrar alguém e dizer a essa pessoa de forma direta e indireta que meus medos são meus, que minha insegurança é minha, não pertence à nossa relação, que aquilo que eu passei em casa, que as minhas dores pertencem a mim. Eu posso até compartilhá-las, mas não posso usá-las como ariete, como arma para tentar arrombar a porta de uma relação. Eu estou encontrando alguém que eu conheço ou que eu não conheço, e a gentileza é fundamental. A gentileza é uma arma extraordinária. Ela mostra essa capacidade não apenas de ser educado, mas de ser sensível, de ser humano. A gentileza não é de um homem protegendo uma mulher, como no código tradicional e patriarcal do cavalheirismo, mas todos os homens e todas as mulheres protegendo-se mutuamente e evitando a agressividade, praticando uma comunicação colaborativa, pacífica, que busca compreender e se baseia na empatia, um conceito fundamental para a gentileza. Eu agradeço a tua companhia. Amanhã a gente volta no mesmo horário, tá? Por enquanto eu vou devolvendo a bola para o Rafael Júnior, junto com a edição regional. Uma boa noite para você e aproveita para conferir mais assuntos nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br. Até a próxima. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.